Bom dia, me chamo Tainara Cecília, sou acadêmica de medicina, faço parte do SCORA na FMSA Brasil como imperatriz. Irei conduzir hoje a segunda etapa desse nosso evento, que irá abordar a definição das parafilias e dos transtornos parafílicos, história e evolução do estudo das parafilias. A palestrante de hoje será a mestre Fernanda Roberts de Carvalho, que é psicóloga clínica na cidade de São Paulo, possui mestrado em psicologia pela PUC Campinas, é docente convidada na pós-graduação em terapia sexual e do aprimoramento em sexualidade no programa de estudos em sexualidade, PROSEX, do Instituto de Psiquiatria da USP, e possui capacitação profissional no programa de estudos em sexualidade, o PROSEX, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Antes de iniciar, nós iremos colocar uma música. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Fernanda, eu agradeço o convite dos alunos da Faculdade de Medicina da Federal do Maranhão, junto com a Federação Interamericana dos Estudantes de Medicina, para poder participar dessa aula. Eu espero contribuir com vocês de alguma forma na formação de vocês, na compreensão de um construto extremamente complexo dentro da área da psicologia e da sexualidade, que faz uma interface com várias outras áreas na sociedade, né, com várias outras áreas da ciência. E eu acredito que é um construto que ele vem com um contínuo, né? Tem um teórico dos Estados Unidos, que é o Milon, que ele fala muito sobre essa questão, um contínuo que vai do normal até o patológico, né? Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês como que essa questão das parafilias pode chegar a uma questão que está relacionada a um transtorno parafílico, né? Então, eu preparei para esse momento, primeiro uma música, para a gente falar um pouquinho, né? Porque algumas coisas relacionadas ao comportamento sexual vão ter interferências de uma série de coisas, né? Vai ter interferência da cultura, vai ter interferência do momento. Por que eu trouxe o aspecto do carnaval, dessas questões? Porque são momentos onde existe uma liberalidade dentro da cultura brasileira. E eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. O que eu preparei para a nossa aula, para vocês acompanharem? Eu preparei a definição do construto de parafilia, do que nós estamos falando quando você ouve o termo parafilia, né? A definição do construto de transtorno parafílico, né, que quando vocês falam de evolução histórica, vocês estão falando de uma mudança no paradigma científico daquela área, em relação à perspectiva histórica de construção daquele construto, né? E as considerações que eu acho que estão avançando muito nessa área, que são considerações relacionadas à neurologia, à genética, à biologia, à bioquímica, tem algumas coisas que estão aumentando a compreensão e ampliando um pouco as pesquisas, né? A gente também tem pedido, os últimos estudos têm dito que para melhor compreensão em relação a esse construto, as parafilias, essas questões, a gente tem que aumentar o número de pesquisas que envolvam este aspecto da personalidade, ou esse aspecto do comportamento que a gente vê na nossa sociedade e que tangencia o tempo todo o que é legal e o que é ilegal em relação a valores. Por que é importante, nesse momento, falar das parafilias e do transtorno parafílico? A gente está no meio da pandemia, então está havendo um momento de distanciamento, né? Então, nós estamos pedindo distanciamento de contatos, né? Distanciamento em relação, cuidado em relação à possibilidade de um ato sexual, de uma atividade sexual. A gente teve um aumento da relação entre as pessoas, que está mediada pelo computador, e as parafilias podem entrar neste momento também, porque um dos aspectos que está relacionado com as parafilias é a pornografia, que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Então, o uso da tecnologia é uma coisa extremamente interessante, mas ela também pode ser um aspecto, trazer alguns aspectos negativos e alguns aspectos de risco, né, para a população, nesse momento em que a gente pede um distanciamento das relações de intimidade, das relações em si,
né? E pode vir associado com alguns outros quadros e alguns outros aspectos relacionados a comorbidades clínicas que nos colocam em risco ou não em termos de população, e olhar para esses aspectos é muito importante, né? Porque às vezes está relacionado com déficit de atenção, às vezes está relacionado com abuso de substâncias, às vezes pode estar relacionado com um rebaixamento ou um problema neurológico, uma outra enfermidade clínica, né? Às vezes vem uma pessoa com uma dificuldade de sexualidade e, na verdade, não tem uma disfunção sexual, tem alguma questão relacionada ao processo de excitação que não está ocorrendo de uma forma que a gente chama, na ciência, de normofílica, né? Então, tem a normofílica e a parafílica. Eu acho que isso é importante a gente conversar um pouquinho. Normofílica e não normofílica. Então, vamos lá. Quando eu falo parafilia, do que eu estou falando? Eu estou falando de uma palavra que tem uma origem grega, que para significa fora de, e filia significa amor. Então, é fora do amor. Tem dois marcos que eu acho muito importante quando a gente vai pensar em termos das parafilias, que são, primeiro, Santo Agostinho, né, a questão da Igreja Católica, né, a gente tem as diferenças que foram acontecendo, a gente tem a influência da arte, a gente tem conteúdos que hoje são são nomeados como parafilia, que aparecem na arte, que aparecem nas questões religiosas, que estavam presentes no século XVIII, que não eram olhadas dessa forma, porque foram mudando os sistemas de valores da sociedade, e com isso foram acompanhando as transformações nessa área. Quando a Igreja Católica instaura a culpa relacionada ao ato sexual, relacionada à masturbação, isso muda um pouco o paradigma, né? Isso traz alguns aspectos relacionados a uma dificuldade para a pessoa que está dentro daquela religião, muitas vezes, vivenciar e experienciar aspectos de sexualidade que fazem parte do desenvolvimento de uma forma que pode ser saudável e que essa relação pode ser positiva, né, em termos de autoconhecimento, de desenvolvimento. O outro aspecto que eu acho muito importante vem no século XVIII, né, que é quando a primeira vez é utilizado o termo sadismo. Sadismo é utilizado pela primeira vez quando surgem as obras de Marquês de Sade, com sadomasoquismo. E geralmente está associado com álcool, né, com aspectos relacionados à depressão, aspectos relacionados ao pânico, e é muito descrito na literatura, nas obras de Marquês de Sade, que eu acho que é muito interessante, se você tem interesse em entender um pouquinho mais o construto do sadomasoquismo, é ler as obras de Sade. Então, a gente tem vários museus no mundo que trazem esculturas e aspectos, por exemplo, que mostram o corpo, né, que são, ao longo da história da arte. Esses são 3 exemplos que eu trouxe. 2 são do Museu Nacional de Guayaquil e um é um desenho que está numa coleção, é uma obra do Victor Fullaforta Estrada, que é um colecionador. Então, mostrar o corpo, em alguns momentos, não era tido como uma coisa patológica ou algo que fosse necessariamente um transtorno, né? E ali você vê nessa obra dele que as pessoas estão olhando, né? Homens e mulheres estão olhando para essa própria mulher. Então, como que na nossa sociedade hoje, esses aspectos circundam as relações e o relacionamento entre as pessoas, entre o casal, entre homens e mulheres, independente da orientação sexual. Isso tem uma interferência? Tem uma interferência que foi no desenvolvimento histórico e artístico e também nos aspectos relacionados. Então, a minha pergunta, às vezes, é assim, como olhar para esse aspecto, para esse construto dentro da psicologia e da psiquiatria de uma forma que a gente não necessariamente patologize o comportamento sexual, né? Pode ser uma forma de estímulo, de elucidação da resposta sexual. Então, um estímulo que desperte o desejo, que desperte a primeira fase da resposta sexual, que é o desejo. E a partir do momento que você tem o desejo, você pode começar a ter o processo de excitação em homens e mulheres. Nas mulheres, às vezes, o desejo não é o precursor do ato sexual, né? O fato de começar um ato sexual faz com que as mulheres
passem a ter desejo e se envolvam no ato. Isso eu não vou entrar neste momento, porque são os ciclos de resposta sexual, que é o ciclo de Master e Johnson, que ainda é utilizado para os homens, e o ciclo de resposta sexual da Rosemarie Basson, que é utilizado para a sexualidade feminina. O sexo, eu acho que essa citação é extremamente importante, né? Que o sexo começou com uma adaptação biológica, mas que em todas as culturas ele se tornou um ponto focal para os códigos sociais e morais, bem como gerando temas que, através da religião e da arte, que é o que eu estou colocando um pouco para vocês, né? Então, a gente tem uma atividade sexual que antes era uma adaptação biológica e com um olhar de reprodução, que com o passar do século XX começa a ter uma conotação de lazer no casal, então de uma forma de prazer e não só uma forma de procriação. Isso vem concomitante com a revolução sexual e com a emancipação feminina. A partir do momento da revolução feminina, a partir do momento em que o prazer da mulher passa a ser importante também no ato sexual e para a satisfação conjugal, e não só o prazer do homem e a reprodução, como vinha na história da sexualidade até então. Quando a gente fala de parafilias, antes, ao longo do desenvolvimento, a gente estava falando de um transtorno de preferência sexual. Quando eu falo do transtorno de preferência sexual, que vai chegar alterando o nome no desenvolvimento, num transtorno parafílico, do que eu estou falando? Eu estou falando de um comportamento e uma fantasia, que é um pensamento recorrente, intenso, que gera uma excitação por um período superior ou igual a 6 meses. Geralmente, vai envolver um objeto, uma pessoa viva, adulta, né? Então, eu gosto sempre de colocar ou não adulta. Aí a gente vai entrar num outro aspecto relacionado à preferência sexual que vai tangenciar e começar a precisar conversar com os aspectos legais pela expressão deste comportamento. Tem uma palavra que eu acho muito importante quando a gente pensa em preferências sexuais e parafilia, que é consentimento, né? Porque as atividades parafílicas, às vezes, envolvem o consentimento da outra pessoa e, às vezes, não envolvem o consentimento. Só que geram sofrimento e humilhação. Às vezes, o sofrimento e a humilhação são a própria pessoa ou o outro, né? Então, a gente precisa olhar que pode gerar condições crônicas que ocasionam limitações e angústias em outras áreas da vida. Então, pode comprometer o relacionamento conjugal, a relação familiar, a relação laboral, as relações sociais, geralmente geram isolamento. E sempre que a gente fala da preferência sexual e das parafilias, a gente precisa olhar que elas geralmente começam na adolescência e persistem ao longo da vida dessa pessoa. As diferentes abordagens teóricas da psicologia olham a parafilia e o construto parafílico de forma diferente. Então, a compreensão da psicanálise é diferente da compreensão da terapia comportamental e das terapias cognitivas comportamentais, que é diferente das teorias existenciais e da própria psiquiatria. Por que eu trouxe o CID-10? Para a gente pensar um pouco sobre o comportamento parafílico e o comportamento sexual, porque ele ainda está vigente, né? A gente precisa sempre olhar que quando eu estou falando em termos de códigos de classificação, de códigos diagnósticos, no momento em que eu vou fazer um estudo, que é um estudo científico, eu vou usar, e uma pesquisa, um projeto, eu vou usar o DSM-5, que, neste momento, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Quando eu vou utilizar para questões clínicas que envolvem laudos, né, compreensão clínica, proposta de tratamento, diagnóstico, eu vou utilizar o CID-10 e o CID-11, que já está aprovado, mas que ainda não está totalmente implementado no sistema de saúde brasileiro. Então, vamos lá. Quando a gente fala de transtorno parafílico, eu fiz essa aqui para tentar ajudar vocês de uma forma de compreender o que é o comportamento expresso na parafilia. Quando eu falo do transtorno voyeurista, do que eu estou falando quando eu falo de um comportamento voyeur? Eu estou falando de espiar outras pessoas em atividades privadas, sem que esta pessoa perceba. Eu acho que isso é muito importante, né? O que eu estou falando quando eu falo do transtorno exibicionista, do exibicionismo? Eu vou falar o quê? Do expor os genitais, né? Então, alguém que expõe os genitais para uma outra pessoa.
O transtorno freuteurista, do que eu estou falando? Eu estou falando de tocar e esfregar num indivíduo que não consentiu. Né? O que eu estou falando quando eu falo do transtorno de masoquismo sexual? Eu estou falando de passar por humilhações ou submissões do sofrimento. Quando eu falo do transtorno de sadismo sexual, eu estou falando de infringir humilhação e submissão ou sofrimento ao outro. O transtorno pedofílico é um foco sexual em crianças. Então, são pessoas em que a excitação está relacionada a crianças, é um estímulo sexual que envolvam menores. O transtorno fetichista vai ser o uso de objetos inanimados como foco altamente específico em partes que não são genitais do corpo. Mas o que significa isso? Significa que o processo de excitação daquela pessoa está localizado naquela parte específica do corpo não genital. Quando eu falo do transtorno transvéstico, do que eu estou falando? Eu estou falando de pessoas que se vestem com roupa do sexo oposto a elas, sexo de nascimento, e que visam uma excitação sexual. Por que é importante isso? Se vocês forem perceber, eu não estou colocando mais transtorno voyeurismo e transtorno voyeurista. Sempre que eu falo, o sufixo ismo quer dizer uma doença. Então, sempre que eu falo voyeurismo, exibicionismo, freuteurismo, eu estou falando da doença associada a esse transtorno. Eu acho que isso é importante. Quando a gente muda, quando a Organização Mundial de Saúde vai fazer a proposta que foi aprovada do CID-11, teve uma equipe que foi constituída de psiquiatras, psicólogos, juristas, pessoas da área forense, dos transtornos parafílicos dentro de uma nova ordem em relação às questões legais e as questões psiquiátricas e psicológicas associadas ao CID. Porque sempre que a gente, eu acho que tem dois lugares que são muito importantes, serem discriminados, que é assim, o lugar do psicólogo clínico, que vai trabalhar esta dificuldade em termos de processo de psicoterapia com a pessoa que está tendo a expressão deste comportamento, e o perito que vai avaliar este comportamento no aspecto relacionado para auxiliar as questões legais, porque muitas vezes o transtorno, uma parafilia, ao longo do desenvolvimento, se não cuidada ou se tornada por mais de 6 meses um tipo de excitação específico e que gere sofrimento, pode dar origem a um transtorno, a um tipo de comportamento que a gente chama de transtorno sexual, que é passível em muitas situações de serem barrados pela lei. Por que barrados pela lei? Porque a legislação vai vir na hora em que esse tipo de comportamento sexual está infringindo um outro indivíduo ou está colocando a outra pessoa em uma situação de vulnerabilidade. E muitas vezes o que a gente precisa perceber é que esta pessoa que está expressando esse tipo de comportamento no desenvolvimento sexual é alguém que está precisando de ajuda do ponto de vista clínico, psicológico e psiquiátrico. E que muitas vezes tem sofrimento, mas outras vezes não tem sofrimento. Por que essa questão é extremamente complexa, é extremamente difícil e precisa ser estudada com o máximo de cuidado? Porque dentro dos transtornos parafílicos tem os crimes que a gente chama de crimes hediondos na sociedade, que são crimes que geram grande comoção em termos de sociedade pelo impacto que eles têm. Então, eles vão ligar diversas áreas da ciência e vão gerar um impacto na sociedade. Então, mas a gente também tem, como eu trouxe na música para vocês, que ele traz o carnaval. Então, o carnaval seria um momento da nossa sociedade de abertura, por exemplo, para homens, por exemplo, se vestirem com uma roupa de mulher, mas não necessariamente porque isso seja um processo de excitação sexual, mas porque naquele tipo de situação social, isso é permitido. Então, a gente também está falando de um código de valores, onde em alguns lugares e algumas situações, algumas brincadeiras e alguns fetiches são permitidos em termos de expressão do comportamento sexual ou de um apimentar a relação, esse tipo de coisa. Mas a gente precisa sempre conseguir contextualizar e olhar
né, o que está acontecendo, como que está acontecendo, há quanto tempo, eu acho que isso é muito importante. A gente está aprendendo, neste momento, que a existência humana sem um sistema de valores é patogênica. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. O ser humano, ele sempre vai necessitar de uma trama de valores, de uma filosofia de vida, de uma religião ou de um substantivo da religião de acordo com a qual ele se vive, ele viva e pense. Da mesma forma que ele necessita de luz solar, de cálcio, de amor. Por que eu trouxe essa citação do Maslow para vocês? Né? Porque é muito importante quando a gente pensa num indivíduo e vai olhar para os aspectos relacionados à expressão do comportamento sexual dele ou dela, e vai olhar o aspecto desenvolvimento, a gente precisa de alguns pilares para olhar para isso e de alguns focos para olhar. Do que eu estou falando? A gente precisa saber a cultura dessa pessoa, a religião, mas eu não tenho uma religião, mas às vezes o adulto não tem uma religião, mas foi criado numa família com uma religião, né? Então, assim, teve uma interferência religiosa? Não teve. Às vezes a religião muda ao longo do tempo. Então, assim, quais foram os valores, qual a cultura, né? Quais os valores familiares, como que tudo isso acontece, como essas coisas se comunicam e se conectam em termos de compreensão do desenvolvimento afetivo sexual daquela pessoa. E quando a gente pensa numa parafilia, é como se fosse uma parada num aspecto específico do desenvolvimento, em que teve uma ruptura. Sempre uma parafilia vai estar associada a uma excitação sexual. Do que você está falando, Fernando? Eu estou falando que depende, em grande parte, dos cenários mentais de cada pessoa. O que significa isso? Significa que os cenários mentais são tirados das experiências e de etapas posteriores e anteriores da vida. Então, vai estar relacionado a lembranças da infância, a crenças, ao ambiente, as emoções que estão sendo despertadas. Em termos de terapia cognitivo-comportamental, uma excitação sexual que gera uma expressão de um comportamento sexual, este comportamento sexual pode gerar uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Em geral, a emoção positiva relacionada àquele ato sexual faz com que essa pessoa repita este comportamento e continue na expressão deste comportamento sexual. E muitas vezes o processo de excitação e o processo do orgasmo, que são a segunda e a terceira fase da resposta sexual, vão ser continuadas e reforçadas a partir do momento que essa emoção positiva esteja associada. Só que em alguns momentos, esse aprendizado de uma emoção positiva vai se chocar com os valores e, em termos de parafilia, começa a ser uma expressão negativa relacionada à excitação sexual, em que essa pessoa começa a ter sofrimento por não estar conseguindo lidar com aquele tipo de processo de excitação e de experiência de orgasmo. Então, começa a sofrer com não conseguir o controle do comportamento e o controle do processo de excitação que está acontecendo. O que eu estou querendo dizer com relação a isso, né? Quando gera o sofrimento em relação a esse tipo de comportamento, também é extremamente importante a atuação da pessoa e do psicólogo e do psiquiatra neste momento. O que a gente precisa? Por que eu falei da questão do não controle? Porque às vezes a parafilia e o transtorno parafílico estão relacionados com aspectos relacionados ao impulso sexual. Então, a gente também fala de um impulso sexual parafílico e de um impulso sexual que pode estar relado, que não necessariamente é uma compulsão sexual, mas é um impulso parafílico que está originando aquele tipo de comportamento, né? Aqui, eu trouxe alguns aspectos relacionados à parte neurológica e os estudos neurobiológicos que estão avançando nessa área, que eu acho que são muito importantes. A região órbito-frontal está sempre envolvida na percepção da excitação sexual, né? A amígdala vai estar relacionada ao prazer com a excitação. Aí aqui, esse estudo que está aqui, que eu citei, ele vai falar especificamente na percepção da excitação em homens, relacionados à percepção da própria ereção. O lóbulo frontal direito, geralmente ele está associado ao estímulo visual
nos homens que não têm parafilia. Por que nós estamos falando do estímulo visual? Porque já tem estudos que mostram que os homens têm muito mais, a excitação dos homens está mais relacionada a um estímulo visual, por isso a gente vê muito mais consumo de pornografia em termos de imagem em homens. O lóbulo frontal esquerdo vai estar associado com estímulo sexual em homens, geralmente com parafilia. Em relação a isso, a gente precisa olhar que existe, além dessa questão neurobiológica, desses aspectos de qual área cerebral está relacionada com o tipo de estímulo e de excitação sexual, que a gente tem, os estudos genéticos estão apontando para percepção dos mecanismos biológicos. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo maiores estudos em termos da bioquímica, de estudos biológicos associados ao componente cognitivo da excitação sexual, principalmente em pedófilo, né, que é um tipo de interesse sexual que a gente falou que é não normativo. Quando eu falo de uma questão normativa e não normativo, um ato sexual normativo envolve adultos acima de 18 anos, com condições cognitivas para estar num ato sexual. Não normativo são tudo que envolve, e vivos, né? Então, assim, é um ato sexual com uma pessoa viva, acima de 18 anos, com compreensão do ponto de vista cognitivo e da maturação do desenvolvimento sexual para que ela escolha, para consentir aquele tipo de prática. Em relação aos estudos neurobiológicos, eu acho que também é super importante a gente pensar nas regiões frontais, que os estudos trazem, e corticais, que estão associadas, por exemplo, a quadros de desinibição sexual e o comportamento sexual anômalo, por exemplo, na síndrome de Tourette. O que eu estou chamando a atenção nisso, com relação a isso? Eu estou chamando a atenção que, às vezes, alguns quadros neurológicos ou que envolvem comprometimento neurobiológico pode gerar um tipo de desinibição sexual para a pessoa que necessariamente esteja associado ou que seja uma percepção de uma parafilia, mas que na verdade não é uma parafilia, né? Ela está relacionada com outro transtorno e uma outra dificuldade. Então, que a gente precisa de medidas e de cuidados da área de saúde mental e de outras áreas da medicina para compreensão um pouco maior desse fenômeno. A gente tem alterações do lóbulo frontal e do temporal que também foram identificadas nos pedófilos. E estudos de imagem com alterações morfológicas e funcionais, após o estímulo visual, que vai mudar a resposta hemodinâmica do córtex visual e do tronco encefálico, que são áreas que são envolvidas na resposta sexual. Por que eu chamo a atenção disso nesse momento, quando a gente pensa da mudança de paradigma e da evolução dos estudos na área de parafilia e de transtorno parafílico? Porque a resposta sexual humana, ela envolve um processo biológico e um processo subjetivo. A gente chama de resposta objetiva a resposta biológica. Então, o que significa isso? Significa que para a experiência sexual satisfatória e para a saúde sexual dos indivíduos, a resposta objetiva da sexualidade sexual de homens e mulheres precisa estar funcionando do ponto de vista fisiológico de uma forma adequada, pareando automaticamente com o que a gente chama de uma resposta subjetiva do ato sexual para homens e mulheres. O que é essa resposta subjetiva? São as associações que as pessoas vão fazer em termos da subjetividade, do prazer, do gostar, do não gostar. E a resposta subjetiva precisa estar alinhada com a resposta objetiva do ponto de vista da sexualidade, para a gente ter o prazer sexual e a experiência sexual plena de homens e mulheres. Só que, às vezes, alguns eventos na vida geram um rompimento ou na resposta sexual objetiva ou na resposta sexual subjetiva. Então, nas associações que são feitas, o que a gente vê em termos de parafilia? A gente vê em termos de parafilia que a gente tem um tipo de excitação específico relacionado a alguns objetos ou algumas pessoas que geram um processo de aprendizado em relação ao orgasmo e à experiência orgástica. Quando eu falo da subjetividade associada e da resposta sexual subjetiva, muito presente nas parafilias estão as fantasias. Lembra que na música, quando a gente fala da Noite dos Mascarados, ele fala da questão do carnaval,
do desconhecido, isso está muito implícito no jogo que se instala em termos de parafilia. Então, o outro não ver, o outro não consentir, tudo que em termos de comportamento sexual a gente pode colocar num âmbito de transgressões. Quando forem estudar algumas coisas relacionadas às transgressões do comportamento sexual, isso é muito estudado pelas obras da psicanálise, expressão do ato. Né? Então, o conteúdo da fantasia sexual é determinado por um processo de condicionamento e por uma associação com a experiência orgásmica. Do que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a partir do momento que aquela fantasia se torna uma fantasia que vai gerando um aprendizado de uma experiência que gera orgasmo, a chance dessa pessoa buscar este novo estímulo para ter um novo processo de excitação e chegar numa resposta orgásmica é maior. E com o passar do tempo, o condicionamento dessa resposta pode fazer com que essa pessoa não consiga controlar o impulso frente a um estímulo sexual dessa natureza, que é o que nós estamos falando que pode acontecer com a parafilia neste momento. O impulso parafílico e não necessariamente uma compulsão. Né? Em relação às fantasias podem começar a ser alteradas pela mudança do pensamento dessa pessoa, ou, por exemplo, uma aprendizagem relacionada, por exemplo, à masturbação, a esses aspectos. Tem um ponto que sempre isso é uma questão minha, como psicóloga, como pesquisadora nesta área de sexualidade, sempre que eu vou discutir as fantasias com os meus pacientes, quando eu estou falando do desejo, da excitação, que foi muito, e do erotismo relacionado a tudo isso, que foi muito descrito na literatura internacional pela Sandra Leiblum, que é uma das maiores pesquisadoras na área de desejo sexual, que já faleceu, mas que faz parte, os estudos dela vinham muito junto com a Rosemarie Basson. Do que nós estamos falando? A gente precisa olhar e trazer a pessoa que está em processo de psicoterapia a refletir um pouco a respeito das fantasias sexuais. Que muitas vezes as fantasias, no âmbito da fantasia e do pensamento, da imaginação, né, elas estão sob controle da própria pessoa. Então, eu paro no momento que eu quiser. E muitas vezes, alguns tipos de comportamento que são fetiches, considerados fetiches, ou apimentam a relação na nossa sociedade, que estão relacionados ao swing, que está relacionado à homenagem, esse tipo de comportamento envolve outras pessoas e, de repente, uma ideia de realizar uma fantasia sexual, né, ampliar, ou sexo grupal, ampliar um pouco o escopo, o repertório sexual daquela pessoa, daquele casal. Eu sempre peço para a pessoa e para o casal refletir, se imaginar e se perceber, se consegue lidar com a percepção, a vivência e a experiência sexual concreta, real, né, com o seu parceiro ou a sua parceira, tendo prazer com uma outra pessoa que não é você na sua frente. Né, porque você vai estar presente num ato sexual, onde a outra pessoa com quem você tem um relacionamento ou mantém uma relação, vai ter um contato sexual também com uma outra pessoa que não é você. Né? Você consegue lidar com isso, esse aspecto, como é isso para você? Eu acho que isso é muito importante ser pensado, porque às vezes um impulso de uma fantasia ou de um aspecto relacionado a um processo de excitação, um apimentar, aquela coisa da curiosidade, pode colocar as pessoas em algumas situações de risco, porque a partir do momento que você vive essa experiência, você não tira essa experiência. Né? E isso é uma das coisas que, junto com a pornografia, geram muitas separações em casais. Homens e mulheres que não conseguem lidar com a situação de ter vivido uma experiência sexual e ter visto o parceiro ou a parceira tendo prazer no ato sexual, na sua presença com uma outra pessoa. Eu acho que isso é muito importante ser olhado e ser pensado, porque muitas vezes quando se pensa em parafilia ou no impulso sexual parafílico, a gente não ensina na nossa sociedade a consequência dos comportamentos e a consequência de algumas escolhas relacionadas ao ato sexual e à fantasia sexual. Eu acho que isso é super importante ser pensado. A gente também pensa, às vezes, em termos de ciência, que é mais prevalente em homens, as pesquisas dizem isso, que mulheres têm uma menor
prevalência de transtornos parafílicos ou de parafilias. Mas a gente também tem uma sociedade onde, relacionada a vestimenta, a aspectos de cinema, algumas coisas que dão vazão a esse comportamento. Então, a mulher pode usar uma roupa mais decotada, a mulher vai usar algumas coisas que expõem mais o corpo em termos da moda do que os homens, né? Então, algumas vazões com relação a isso a gente precisa olhar e pensar. Aqui eu trouxe rápido, apesar de não ser psicanalista, eu acredito que para a gente compreender a parafilia e o transtorno parafílico, não dá para não voltar na psicanálise. Então, assim, não dá para não ler o que os autores da abordagem psicanalítica falam em relação à compreensão da parafilia e do transtorno parafílico, porque até em termos de desenvolvimento da ciência psicológica e das teorias da área de saúde mental, a psicanálise é uma das precursoras, né? Ela é a precursora, a terapia comportamental e a terapia cognitivo-comportamental e as teorias existenciais vão surgir no pós-guerra. Então, elas estão surgindo num outro momento histórico. Então, para a gente compreender a história e o desenvolvimento com relação a isso, e as teorias psicanalíticas, as teorias lacanianas, freudianas e outros psicanalistas, estão relacionadas à história, né? Estão relacionadas à arte, estão muito desenvolvidas em termos de arte, de literatura, em especial neste construto. Então, os psicanalistas vão olhar muitas vezes como como deficiência e distorção de responsividade materna às necessidades da criança até os 3 anos de idade. Então, o que eu estou querendo dizer? Que os aspectos relacionados à parafilia estão relacionados às fases do desenvolvimento sexual que o Freud traz em termos de compreensão do desenvolvimento psíquico. O cérebro, geralmente, ele é mais sensível e ele vai depender de uma interação com o ambiente, tanto que a maturação cerebral acaba aos 18 anos. Por isso que, em termos de processo de descoberta e do processo de desenvolvimento afetivo sexual, as primeiras experiências e a adolescência é um aspecto muito importante em termos de como que essa pessoa interage com o ambiente, quais são as escolhas, até para a gente poder pensar aspectos protetivos de desenvolvimento para as políticas públicas nessa área em termos de criança e adolescente. Eu sempre vou ter uma compreensão de um desequilíbrio na estrutura da intimidade que não atende às necessidades básicas. Então, o fato de não ter a necessidade básica atendida compromete o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança daquele jovem, daquela criança, adolescente, que vai se tornar um homem e uma mulher. Uma história de abuso sexual pode gerar uma crença de um sexo como uma necessidade mais importante. E tem uma ruptura na questão do processo de reconhecimento da intimidade, do aprofundamento de uma relação sexual normativa. Aqui, eu acho muito interessante que a gente tem, que é importante no ato sexual, o encontro, o cortejo e o intercurso sexual. Eu trouxe aqui um exemplo de como pode ser a compreensão de uma parafilia quando a gente olha do ponto de vista teórico e ideal para como que isso acontece. Então, a primeira fase, que é a fase do encontro, o que seria? Seria a procura do potencial parceiro. Aí a gente vai ter a fase do cortejo. O que significa o cortejo? Significa aquele momento de aproximação, com uma comunicação verbal ou não verbal com o potencial parceiro. E o intercurso sexual, que vai ser um aspecto mais tátil, que é físico, que é direto, e que vai ter a realização do encontro para a possibilidade do ato sexual. O voyeur é um tipo de pessoa com comportamento que fica parado na procura do potencial parceiro. O exibicionista vai estar parado na questão da aproximação desse parceiro. E o freuteorista vai estar na terceira fase. Nenhum deles chega na quarta fase, que é do ato sexual em si. Né? Por que isso é muito importante a gente entender? Porque nesse momento, lembro que eu chamei, por que era importante conversar sobre isso, em especial agora na pandemia,
no Covid, nesse momento da história? Porque nesse momento a gente está com a primeira fase do ato sexual e a segunda fase um pouco mais comprometida, se eu posso dizer dessa forma. Né? Comprometida em que sentido? No sentido de que os contatos estão distanciados e que esse distanciamento do contato pode abrir espaço para um tipo de parafilia, um tipo de aumento de uso da tecnologia. Esse é um cuidado. Eu acho que, na verdade, é uma bola que eu estou levantando, não tem nenhum estudo do ponto de vista concreto e do ponto de vista científico que diga isso. Mas a procura do potencial parceiro, nesse momento, também vai estar distanciada, assim como a nossa sociedade não está muito com a comunicação direta com esse potencial parceiro, os encontros estão mais distantes, as formas de interação estão mais distantes. Então, abre espaço para que eu peço que tenha um olhar para essa questão relacionada, em especial, à pornografia. Do ponto de vista dos aspectos psicobiológicos, eu vou ter um processo psicobiológico que pode ser um processo compulsivo. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para a gente conseguir discriminar se a gente está falando de um impulso parafílico ou um impulso compulsivo. São coisas diferentes. O impulso parafílico muitas vezes não está associado a uma hipersexualidade, né? Mas está associada com uma dificuldade dessa pessoa de conter a excitação que ela tem frente ao estímulo sexual. A falha na integração dos sistemas reguladores dos afetos, isso é do ponto de vista psicobiológico. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando das questões relacionadas à motivação, à recompensa e à inibição do comportamento. Eu tenho um comprometimento do sistema de regulação psicobiológico do afeto e do comportamento. Por que as teorias psicobiológicas acreditam nisso? Porque elas associam o comportamento e a experiência e a expressão do comportamento sexual ao funcionamento de aspectos neurofisiológicos que estão relacionados à expressão do comportamento e à regulação dos afetos. Então, eles acreditam que o processo de condicionamento também está associado a isso, e o processo de aprendizagem em termos de desenvolvimento sexual e de respostas e comportamentos sexuais que geram o orgasmo e o prazer e emoções positivas estão associadas a isso. Só que, às vezes, esse processo também começa a gerar uma emoção negativa, quando tem a percepção de que isso não seria correto, vamos pensar assim, em termos de valores. Aqui eu queria chamar a atenção um pouco para vocês, qual a importância e a relevância da psicoterapia nesta área e neste cenário. Né? A psicoterapia, ela pode começar a trazer uma mudança no comportamento transgressor relacionado a um direcionamento pró-social, cuja melhora da autoestima o torna capaz de mudar e de fazer escolhas diferentes. Do que eu quero dizer com relação a isso? Eu quero dizer que o processo de psicoterapia de pessoas que tenham conteúdos parafílicos ou transtornos parafílicos precisam de um direcionamento pró-social, de um aspecto laboral, de um desenvolvimento e de uma ampliação do repertório social dessa pessoa, independente do tipo de abordagem teórica que você adote como psicoterapeuta clínico. A abordagem cognitivo-comportamental vai entender o quê? Vai entender que a expressão do comportamento sexual parafílico está relacionado a crenças, distorções e mitos relacionados aos desejos de homens e mulheres. E é importante, eu acho que eu não coloquei para vocês num aspecto lá da frente, mas eu queria trazer agora, que é assim, o que muitas vezes é o ato sexual para a pessoa que tem a parafilia ou o transtorno parafílico é aquele tipo de excitação em si. Do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, por exemplo, para o sadomasoquista, o ato sexual é a prática sadomasoquista e não o ato sexual normativo como a gente vê, normofílico como a gente vê. O ato sexual é a prática, então o processo de excitação, esse outro tipo, vamos pensar assim, o intercurso sexual, como a gente vê na nossa sociedade, descrito na maioria dos casais como uma prática sexual, quando a gente fala em sexo,
o tipo de sexualidade que a pessoa pensa na hora não é o ato sexual para o sadomasoquista. O sadomasoquista, o ato sexual é a prática. Eu acho que isso é importante a gente olhar, porque senão a gente distorce um pouco a compreensão desse construto. As teorias cognitivos comportamentais e a terceira onda da terapia comportamental, que é a terapia da compaixão, essa parte da terapia mais positiva, afetivo-comportamental, vai pedir, nesse momento, que tenha um tom positivo na psicoterapia para resgatar virtudes e potenciais de desenvolvimento da pessoa que tem um transtorno. A aplicação de habilidades sociais vai criar uma crença para que se desenvolva uma relação sexual mais gratificante. Então, amplia o repertório de intimidade e a equidade nas relações afetivas, cuja satisfação do desejo pela vida esteja presente e a relação sexual não seja o único caminho para a intimidade. Então, a gente começa a ajudar essa pessoa a desenvolver um repertório maior de intimidade, em que a escolha seja de pessoas adultas, né, com maturidade afetivo-sexual, que tenham uma prática sexual vivas, adultas, né? Eu acho que esse aspecto é super importante. Né? Aqui, o tratamento recomendado, eu acho isso muito interessante. A gente tem a psicologia, a psiquiatria, pode ser uma psicoterapia de casal e pode ser uma psicoterapia em grupo. Em geral, sempre vai ter uma farmacoterapia para ajudar exatamente no controle do impulso parafílico. A Federação Mundial da Associação de Psiquiatria Biológica, em 2010, eu acho isso interessante a gente trazer, porque geralmente a gente só traz o CID, né? Mas trouxe o primeiro guia de orientação para o tratamento de transtorno parafílico. O que eles prescindiam com isso? Né? Eles queriam que o papel do tratamento farmacológico e o manejo clínico da parafilia envolvesse aspectos psicossociais, uma intervenção psicoterapêutica específica. Por quê? Porque a gente tem uma amostra muito pequena da população. É um tipo de expressão do comportamento sexual que não é a maioria da população. E que isso pode gerar, muitas vezes, um resultado que a gente chama de falso negativo. Né? O que significa? Significa que parece que tem aquela dificuldade, mas não é aquilo. Não é uma parafilia, não é um transtorno parafílico, é algum outro quadro que está gerando a expressão deste comportamento naquele momento da vida da pessoa e que gerou um processo de aprendizado que fez com que a resposta orgásmica fosse associada a esse tipo de comportamento e de estímulo e excitação sexual. Raramente, eu acho que aqui é uma questão que é muito difícil procurar o tratamento voluntário, mas que a gente tem a experiência no Prosex de atendimento de pacientes que estão no projeto de sexualidade por uma adesão voluntária. Mas por que a literatura traz que o tratamento geralmente, raramente é voluntário? É porque é um tipo de experiência sexual que muitas vezes a pessoa chega para o tratamento e para avaliação psiquiátrica por uma questão judicial, ou porque foi pego, ou porque alguém da família descobriu, ou porque a esposa descobriu, algum parente, alguma coisa. Então, geralmente, sempre vem com um aspecto relacionado à questão jurídica, né? A questão legal da história. O comportamento sexual compulsivo não parafílico é a hipersexualidade. Eu acho que isso é importante a gente olhar, porque pode ser uma hipersexualidade ou um impulso parafílico. Isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar, né? Que é um desejo sexual que inclui tanto múltiplos parceiros, como compulsão masturbatória, como compulsão pornográfica, né, comportamento sexual e ato sexual consensual. Eu acho que isso é muito importante. Sempre que a gente falar do comportamento não parafílico, a gente pode falar de consensual ou não consensual. Eu acho que esse ponto é importante, porque às vezes não é uma compulsão sexual masturbatória, não é uma compulsão sexual pornográfica, é um tipo de impulso sexual parafílico. Né? E aqui a gente pode incorrer num erro em termos de compreensão da parafilia.
né? E quando a gente fala de hipersexualidade, ela vai comprometer a vida global da pessoa, os ambientes, os relacionamentos íntimos e interpessoais. Então, são pessoas que passam a esquivar, a se distanciar do parceiro ou da parceira, a desmarcar compromissos de trabalho por conta de questões relacionadas ao sintoma parafílico e uma série de outros aspectos que a parafilia muitas vezes entra dentro da hipersexualidade, está presente como expressão de comportamento. As comorbidades, como eu falei, a hipersexualidade está relacionada à busca do prazer imediato, a despeito das consequências do risco. Então, a pornografia, a masturbação, a multiplicidade de parceiros, o transtorno de conduta antissocial está muito presente, o uso e o abuso de substâncias, especialmente o álcool, né? Aqui eu trouxe 2 slides para vocês, porque lembra que eu falei que a parafilia e o transtorno parafílico vão tangenciar aspectos de relevância criminal? Eu acho que alguns pontos eu busquei na literatura que estão relacionados aos artigos que fizeram parte da discussão do CID-11, que eu acho que deveria ser uma aula à parte. A mudança do código, ela tem um outro tipo de código de classificação de doenças, ela teve um outro tipo de raciocínio, e ela vai mudar o paradigma, na minha visão, em termos de pesquisadora e de psicóloga clínica, dentro dessa área, ela vai mudar o paradigma da ciência relacionada aos transtornos parafílicos, pelo rigor que o critério diagnóstico trouxe e por eles terem realocado diferentes parafilias em novos critérios. Então, eles uniram parafilias, eles dividiram, eles trouxeram a questão do consensual e não consensual, né? Então, eles aumentaram o rigor em termos de classificação da parafilia e do transtorno parafílico. E ele que vai ser utilizado também agora pelos peritos na área criminal para os novos laudos. Então, compreender como foi esse desenvolvimento também é uma coisa importante. Né? Então, qual a relevância criminal desse padrão de comportamento? Aí vocês percebem que eu saí de um contínuo, onde ele pode acontecer num casal, como um fetiche, um apimentar, uma coisa que faz parte para um tipo de excitação que é só aquele, né? Ou que não tem o controle e que o impulso acontece em despeito da questão de escolha ou não, mas que essa dificuldade muitas vezes está acontecendo porque essa pessoa não está num processo de tratamento e num cuidado da área de saúde mental que ela necessite para que a gente tente trabalhar essas questões e romper esse padrão de comportamento. Porque a gente só rompe um padrão de comportamento do ponto de vista psiquiátrico e psicológico a partir do momento que essa pessoa entra num processo de psicoterapia. A gente pode começar a trabalhar. Ele está relacionado a crimes hediondos, por exemplo, a pedofilia, que foi o que eu falei que esse tema traz um escopo muito maior e uma questão de comoção social que a gente precisa olhar em termos de valores. É um comportamento que vai transcender a noção típica de sexualidade. Então, lembra que eu falei do ato sexual, como todo mundo pensa quando você fala em sexo, ato sexual, ele transcende isso. Né? Só que o transcender dele precisa de um olhar da pessoa com formação na área de sexualidade para conseguir compreender se esse transcender dele é normal, está no âmbito de um escopo do ponto de vista de saúde mental ou se está começando a caminhar para um aspecto mais patológico da história. Trata-se de um ato ou de um dano sofrido, vai ter uma vítima, eu acho que isso é importante olhar. Tem uma questão de uma comorbidade clínica que pode ser compreendida do ponto de vista jurídico, com componentes da história de vida. A psiquiatria vai falar de aspectos dinâmicos e aspectos estáticos relacionados à história de vida do paciente. Os aspectos estáticos são os que você não muda, eles já aconteceram e não dá para serem alterados. Os dinâmicos são aqueles que, a partir do momento que haja a intervenção da psiquiatria e da psicologia, podem ser alterados em termos do desenvolvimento. É imprescindível uma avaliação clínica e uma avaliação da conexão. Eu acredito que quando a gente fala de uma avaliação da cognição, eu acho que a avaliação da cognição precisa de uma avaliação
neuropsicológica associada à neurológica, de imagem, de outras coisas, para ajudar na compreensão de aspectos relacionados à resposta sexual objetiva, assim como a psicologia e os aspectos e outras áreas e a psiquiatria clínica, a psicologia clínica vão entrar na compreensão de aspectos relacionados à subjetividade para tentar ao máximo parear a compreensão quando a gente pensa em aspectos criminais da história. Raramente é solicitada uma avaliação psiquiátrica ou psicológica, isso está começando a mudar, em termos até do grupo de profissionais que discutiu a alteração do CID-10 para o CID-11. A avaliação sempre vai prescindir, a avaliação da responsabilidade do criminoso vai estar associada aos aspectos morais e sociais, e não exclusivamente a avaliação psiquiátrica, isso é importante. Então, são os códigos, né? O código de ética moral e social da sociedade em que aquele indivíduo vive e no local onde aquele comportamento foi expresso. A responsabilidade penal, eu até trouxe essa citação que eu encontrei, que é de 1980, que eu achei interessante, que ela pode ser aplicada às pessoas do ponto de vista moral, em que o livre-arbítrio está associado a ações realizadas pelo indivíduo com consciência e vontade, em desacordo de valores e regras morais e sociais. Estas ações normalmente acarretam culpa. Eu acho que isso é importante. E que pode gerar, do ponto de vista criminal, eles têm a questão de se tem ou não sofrimento da pessoa nos últimos 6 meses. Porque a gente sempre vai ver, né? Há quanto tempo, de que forma, vai ter que cumprir os critérios diagnósticos, como que tudo isso vai acontecer em termos de aspectos de saúde mental. Mas a gente não pode também entrar, eu acredito, que em termos de expressão da sociedade, porque a gente tem os escapes, né, os momentos onde alguns comportamentos que são mais relacionados à parafilia têm liberdade dos aspectos morais e sociais, por exemplo, o carnaval, que foi o que eu trouxe para vocês no começo, aquela música do Chico Buarque. Né? Então, assim, lá pode um fetiche, às vezes na relação conjugal, consensual do casal, cabe um fetiche, cabe um apimentar, algumas coisas mais relacionadas a um aspecto que não é patológico relacionado ao comportamento sexual. Então, cabe uma masturbação com algum conteúdo mais pornográfico, alguma coisa pornográfico em termos de imagem. Né? Eu queria colocar isso para vocês um pouco, essa coisa da excitação visual, desses aspectos. Então, só que a gente precisa pensar que sempre que houver a questão, quando vai tangenciar com o criminal, é porque tem um aspecto não consensual, ou uma dor ou um sofrimento no outro em relação a isso. E aí eu trouxe, para a gente poder finalizar a aula, né, uma citação do Gregório de Matos, que está no livro de Antologia Poética da Literatura Brasileira, que fala que o amor é finalmente um embaraço das pernas, uma união das barrigas, um breve tremor das artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço das ancas, e quem diz outra coisa é besta. Eu acho que aqui a gente acaba. O livro de Antologia Poética traz uma série de poemas de literatura na área, que trazem conteúdos de parafilias e que são da literatura erótica, que, por sinal, a autora é a minha prima, a Eliane Robert Moraes, que trabalha muito na questão do sadismo. E da questão do sadomasoquismo, de Marquês de Sade. Eu acho que a gente tem o cuidado, em termos de ciência da área da psicologia e da área da psiquiatria, para não patologizar algumas coisas do comportamento sexual, e a gente ser o elemento e os profissionais que vão também ter um caráter protetivo, em termos até das pessoas que desenvolvam ou que estejam no momento de risco, em termos de transtorno parafílico, é extremamente importante na nossa sociedade. Assim como é muito importante a gente discriminar, entender o que é uma parafilia, o que é o transtorno parafílico, para saber, inclusive, proteger e ajudar o paciente a discriminar quando ele está num momento de risco. Não só ele, mas as equipes na área de saúde também.
Porque a partir do momento que a gente tem algumas enfermidades e algumas doenças que comprometem o intercurso sexual de homens e mulheres do ponto de vista do que a gente vê como normal, quando a gente pensa em termos de sexualidade, então, do sexo em si, algumas doenças, algumas medicações, alguns momentos trazem um comprometimento ou alterações dessa experiência ao longo da vida. Este momento é um momento que dá abertura, muitas vezes, para que alguns tipos de parafilia se instalem, em especial o comportamento sexual associado à pornografia, né? Porque vai se masturbar, vai para um outro tipo de intercurso sexual. Então, conseguir compreender qual o comportamento sexual que está presente naquele momento, qual a função deste comportamento na vida dessa pessoa e como que a gente pode ajudar essa pessoa a compreender o próprio processo de excitação e a experiência sexual é extremamente importante. Eu acredito que estas são algumas considerações, foi isso que quando eu preparei a aula, quando eu pensei com vocês, eu achei que fosse importante a gente trazer um pouco, eu acho que a mudança, eu deixo o convite para vocês para procurarem o que neste momento é um transtorno de preferência e um transtorno parafílico, em termos do CID e do código, porque isso está posto, né? Isso está lá. Né? A gente não acredita numa aula em que traga tudo para você pronto, eu acredito em fazer perguntas. Né? Então, na verdade, eu perguntaria para os alunos da federação, eu agradeço a oportunidade imensamente da possibilidade de contribuir com vocês, mas a minha pergunta neste momento também é como dentro da área de formação e dentro da área de vocês percebem esta realidade, vocês percebem isso, vocês não conheciam, vocês conheciam, né? O que vocês podem fazer em termos de desenvolvimento da ciência, em termos de olhar essas questões e ter a liberdade, eu acho, e a tranquilidade de conversar com os pacientes ou com as pessoas que se aproximem de vocês em relação a esse conteúdo e poder criar políticas públicas preventivas. Então, qual o caminho que essa apresentação e quais as inquietações que essa apresentação pode ter deixado para cada um de vocês em termos da área da medicina que vocês estão escolhendo para exercer neste momento, ainda mais, principalmente sendo um momento de transformação da nossa sociedade, das formas de relação e das formas de cuidado. Obrigada. Muito obrigada, professora. Foi uma palestra excelente, muito completa mesmo. Com certeza agregou muito à nossa formação. Nós podemos dar início às perguntas que foram feitas? Pode colocar as perguntas, vamos lá. Eu preciso abaixar o slide ou eu deixo o slide? A senhora que sabe, eu posso ler aqui, e aí a senhora vai responder. Pode ser? Vamos lá. Certo. A primeira pergunta é da Sara, e ela perguntou como diferenciar um criminoso sexual com ou sem transtorno parafílico? Olha, eu acho que aí essa pergunta é uma pergunta muito mais para um jurista. Né? Vou tentar explicar para vocês por quê. Né? A pergunta é como diferenciar um transtorno, um criminoso sexual... Que tenha ou não um transtorno parafílico. Em especial, eu acho que... Por que principalmente é do judiciário essa diferenciação? Né? Porque isso vai envolver a lei. Porque a lei não vai tirar o ato. Né, o comportamento. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito importante, que é assim, em termos de justiça, ou é ou não é. Né, então, ou aconteceu ou não aconteceu. Né, mas o que a gente pode olhar em termos de psicologia, em termos de aspectos relacionados, é a existência ou não do conteúdo parafílico. Né, porque o que acontece? Muitas vezes, é importante a gente perceber isso, que quando tem aquele foco, né, é aquele tipo de parafilia, é aquele tipo de expressão, e aquilo é o ato sexual. Então, a gente vai ter dentro dos critérios diagnósticos que mudaram do CID-10 para o CID-11, por exemplo, o froteurismo, que é o esfregar no outro, que a gente vê, por exemplo, muito na televisão e que gera revolta nos ônibus, nesses aspectos, né?
geralmente ele é pego quando acontece esse tipo de situação. Estou dando um exemplo para vocês, mas o freutorismo é uma das categorias que não faz parte do CID-11. Ele foi englobado numa outra categoria de critérios diagnósticos. Então, o principal deles vai ser o consentimento ou não consentimento. É um coercitivo ou não coercitivo. Essa é a principal diferenciação que o CID-11 traz. E quando a gente fala com relação a isso, a gente vai ter que ver. O sofrimento, por exemplo, não é algo que é olhado pela parte criminal. Sofrimento, a presença ou não de sofrimento na pessoa que tem o ato e o comportamento sexual que é olhado pela psiquiatria e automaticamente pela psicologia. Né? O ato em si, não importa se a pessoa está em sofrimento ou não, quando a parte jurídica olha. Quem vai trazer o discurso, se tem ou não sofrimento, por que isso aconteceu, como aconteceu, ou tentar compreender o desenvolvimento dessa pessoa, para tentar entender isso, vai ser a parte da psiquiatria, a parte da psicologia. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Sim, porque sim. Pode ter uma parafilia ou não. Essa parafilia é uma parafilia que está acontecendo agora ou ela faz parte do repertório de desenvolvimento dessa pessoa? É um aspecto pontual ou não? Eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Eu acho que eu teria mais perguntas em cima desta pergunta. Né? Principalmente pela parafilia, o transtorno parafílico ser um aspecto extremamente complexo. Em especial por ele ser um tipo de dificuldade que gera uma comoção social. Por exemplo, está dentro de vários dos aspectos que estão relacionados a crimes hediondos. Né? Então, ele traz até uma discussão, muitas vezes, de direitos humanos. Sim. Não sei se faz sentido. Sim, sim. Eu acho que, não sei, eu diria, eu levantaria a bola, que, por exemplo, até a idade da pessoa que está envolvida nessa questão criminal interferiria. Da vítima, né? Porque nós somos. Aí eu teria que olhar do ponto de vista criminal. Eu estou olhando do olhar da vítima ou eu estou olhando do olhar do criminoso? Eu estou avaliando quem? Né? Eles estão olhando quem? Então a gente é mais complexo. Eu estou só levantando para a gente refletir junto, porque eu acho que não tem uma resposta objetiva e clara. Por exemplo, é ou não é? Né? É uma suposição, né? E aí a diferença, quando a gente, uma psicóloga da área clínica, que é da área comportamental e cognitiva comportamental, não trabalha com a hipótese. Eu trabalho com o observado, com o que foi trazido, com o real. Né? Então, eu teria que entender uma série de aspectos para poder conseguir dizer se é ou não é. Eu vou compreender de uma forma diferente da área criminal. Certo. Isso já puxa até um gancho para a segunda pergunta. Puxa, em relação bom. à idade, que a Sara perguntou por que menores de idade não podem ser considerados com parafilia ou transtorno parafílico. Por que menores? Menores de idade não podem ser considerados com parafilias ou transtornos parafílicos. Não sei se não podem ser considerados, né? Eu mudaria um pouco, né? Eu até traria mais a discussão desse aspecto para a psiquiatria, né? Porque a psicologia não diagnostica. Eu acho que isso é muito claro, isso é muito importante ser dito. Né? Quem faz diagnóstico do ponto de vista psiquiátrico, poderia te dizer se é ou não, é a psiquiatria. A psicologia pode dizer, nesse aspecto, que a pessoa, a adolescente, que é o que você está querendo dizer, né? O adolescente está começando a descoberta do desenvolvimento sexual. Está começando a vivenciar as primeiras experiências. E até os 18 anos, a sexualidade do adolescente, a partir do ECA, é responsabilidade dos pais, tanto quanto todas as outras áreas da vida. Então, os pais também não podem estar distantes disso. Né? Então, em termos de experiência, no desenvolvimento, muitas vezes o adolescente ainda não tem uma compreensão e uma capacidade do ponto de vista afetivo e neurocognitivo de absorver algumas experiências. Quando a gente fala da criança, a gente tem que observar se é uma fantasia, se é uma realidade, como está acontecendo isso. Não é que não pode ter. Né? Geralmente, nessa idade, a gente tem muito mais as vítimas do que as pessoas com do que o parafílico em si, entendeu?
Não sei se faz sentido para você. Nós estamos em termos de desenvolvimento, que a gente pode começar a pensar em termos de psicologia. Quem daria essa resposta para você? Se é ou se não é, seria a psiquiatria. Eu não posso diagnosticar, né? Eu posso ajudar a compreensão dos aspectos afetivo-sexuais do desenvolvimento também. Então, até que ponto, do ponto de vista do desenvolvimento, da maturação neurobiológica, dos aspectos... Aí, por que eu vou precisar de outras áreas? Dos aspectos fisiológicos, dos aspectos afetivos, né? Então, isso está alinhado, isso está em acordo? Quais são as experiências? Quais estão sendo as escolhas? Né? Como que está começando a acontecer a vivência do desenvolvimento sexual desse jovem? Né? Ele pode... Eu preciso tomar cuidado com algumas coisas ou não? Quais são os indícios que ele está me dando? Quais são os primeiros sinais? Então, quais são os estímulos que estão começando a desenvolver a resposta sexual de excitação desse jovem? Não sei se faz sentido. E aí a gente vai para uma prevenção de abuso, para uma prevenção de pedofilia, para uma prevenção de vários dos crimes sexuais que você tinha falado aqui. Né? Mas eu preciso também que a nossa sociedade, pais, mães, educadores, profissionais da área da saúde entendam que o comportamento sexual é um comportamento aprendido como todos os outros comportamentos, e até os 18 anos de idade está dentro das responsabilidades de pai e mãe zelar pela questão do desenvolvimento e do comportamento sexual dos filhos. E isso engloba as experiências. Isso engloba, inclusive, colocar limites dentro disso. Né? Então, vai ter que ser um mediador da história, né? Então, na questão protetiva desse aspecto também. Protetiva em termos de desenvolvimento. Como, Fernanda? Nos ambientes, né? No tipo de desenvolvimento, na percepção e discriminar alguns comportamentos diferentes, em saber, por exemplo, eu acho que agora, na nossa sociedade, eu chamei a atenção de vocês para a pornografia, mas eu vou chamar a atenção também de vocês para a questão do celular, do WhatsApp, das nudes, do conteúdo parafílico que pode estar sendo compartilhado por esse jovem de uma forma irrestrita, que não está sendo vigiado e olhado pelos pais. E que muitas vezes as pessoas não têm a compreensão de que esse tipo de compartilhar de conteúdo é uma coisa que pode colocar os jovens em risco. Né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa olhar como é. Porque não tem, depois que você compartilha, você não tem mais como controlar em termos de tecnologia. Faz sentido para vocês? Né? Então, ensinar esse adolescente como se preservar e como preservar o próprio corpo em termos da sexualidade também faz parte de educar, né? Certo. Ainda sobre esse tema da adolescência, o Mário perguntou se o uso excessivo da pornografia, que é muito comum na adolescência, pode ser um precursor de um transtorno parafílico. O uso excessivo da pornografia, eu acho que tem alguns aspectos, né? Primeiro eu perguntaria para o Mário, o que ele está chamando de pornografia? Né? Depois eu perguntaria, eu gosto de fomentar perguntas, né? O que ele chama de pornografia? Né? Como esse adolescente está consumindo este conteúdo? Né? Ele só tem feito uso de, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vamos supor que o que você está chamando de pornografia que está sendo consumida pelo Mário é uma imagem, ou é vídeo, qual é o vídeo que ele está citando? Qual é a imagem que ele está vendo? Né? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que seja uma dificuldade de habilidade social, muitas vezes, que esteja associada a um distanciamento. Então, pela insegurança, pelo momento de desenvolvimento, por essas coisas, em vez de procurar uma parceira ou um parceiro, porque eu não sei a orientação do Mário nessa situação, para tentar começar aquela parte que eu falei, do escolha do parceiro, do cortejado, se aproximar, né, faz uso do conteúdo pornográfico para o processo de excitação. Só que isso, a longo prazo, pode ser um problema.
pode começar a ser uma dificuldade que tira essa pessoa da experiência das relações. Sempre a gente precisa olhar, uma pergunta assim, é o único tipo de estímulo que ele está utilizando em termos de sexualidade ou não? Ele só está fazendo uso da pornografia ou não? Ou a pornografia, às vezes, é um conteúdo que para ele se excitar e se masturbar? Né? Eu acho que isso é muito importante ser olhado. Né? Então, o que a gente está chamando? Porque pode ir para o lado criminal da história. Ou não. Como que ele teve acesso? Quem deu acesso? Eu acho que tudo isso é importante, porque o adolescente também tem que ser cuidado. Então, teoricamente, lembra que eu falei o ato sexual para acima de 18 anos, né? Isso é o que está na legislação. Então, como ele está tendo acesso a isso? Pode ser um problema? Pode vir a ser, sim. Como não? Vai depender da forma que ele... em termos de psicologia, vai depender da função que esse tipo de estímulo está tendo no processo de excitação dele. Por exemplo, muitas vezes, agora, adultos casados, o fato da mulher, ou em geral mulher, porque a pornografia é mais consumida por homem nesse sentido, a mulher descobrir que o homem está se masturbando com o uso de uma imagem, né, de uma foto, de um vídeo, faz com que ela sinta ciúmes, né, se sinta menos, se compare com a mulher daquela foto, isso pode fazer, e faz com que chegue até num divórcio. Né? Ou esse adolescente, por exemplo, ele para de ir para a escola, ele para de fazer as coisas da escola porque ele está consumindo conteúdos relacionados à sexualidade, ao que nós estamos chamando aqui, hipoteticamente, de pornografia. Entende? Se está tendo um comprometimento das relações sociais, da relação com a escola, de outros aspectos, já é preocupante. Mas pode vir a facilitar o desenvolvimento disso. Mas a partir do momento que tem um processo de psicoterapia, alguma coisa, você promove a continuidade do desenvolvimento. Certo. Faz sentido para vocês? Não? Eu fiz algumas perguntas em cima, né? Bom, a Lohane também perguntou se o fato de, em alguma situação, uma pessoa sentir atração sexual por outra, que tenha feições infantis, como ausência de pelos, subdesenvolvimento de mamas, um biotipo menor, é suficiente para caracterizar uma pedofilia, ou eu preciso que a segunda pessoa seja de fato uma criança? Então, eu estou percebendo que vocês estão muito mais na questão do crime sexual. O que eu falei, eu não posso diagnosticar. Né? Feições mais infantis, por exemplo, tem um estudo, teve até uma matéria que saiu não sei se foi no The Guardian, ou no El País, agora eu não lembro, um dos dois jornais, que mostrava, por exemplo, que pessoas da cultura japonesa muitas vezes têm uma feição muito mais jovem, ou alguns até um hábito mais infantilizado tem sido observado nessa cultura em pessoas que têm 20, 22, 18, 19, né? Eu acho que isso é muito importante ser olhado, né? Eu acho que não dá, a gente tem muita pergunta, muita dúvida, muita curiosidade com relação a isso, mas para a gente avaliar tem que ser uma série de aspectos. Eu acho que uma questão essa não maturidade, teoricamente, que tá sendo visível ou vista ou dita, ela é real ou ela não é? Né? Talvez eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Às vezes tem essa questão de uma infantilização, e quando tem essa parte da infantilização, a gente está dizendo de uma questão afetiva, sexual e do desenvolvimento daquela pessoa e daquele homem. Né? Porque não é a forma infantilizada, não necessariamente, do ponto de vista da terapia comportamental, é a melhor forma de se relacionar em termos de sexualidade com um parceiro, numa questão homem-mulher, independente, ou homem-homem, ou mulher-mulher, enfim, independente da orientação sexual, mas que a linguagem com que esse casal se comunica é muito importante em termos de comportamento sexual. Né? Ele pode ou não trazer uma equidade de gêneros ou não. Né? Então, isso diz também da maturidade afetivo-sexual daquela pessoa. E isso pode estar relacionado em termos
eu acho que tem uma coisa que vocês precisam olhar, é que nem tudo é crime sexual. Né? Então, cuidado para não patologizar tudo. Né? Certo. Por exemplo, às vezes não tem o biotipo, mas tem ali a linguagem, né? O tipo de interação. Como é, eu perguntaria, como é a relação desse casal? Uhum. Não sei se faz sentido. Sim, sim. Mas respondeu para o Mário ou ele quer que eu responda mais alguma coisa? A parte do é que eu vou tentar dizer uma coisa para vocês que é o mais difícil que eu acho dessa história, o mais complexo dessa história, de tudo. O critério, sempre que a psiquiatria, porque aqui diagnosticar é o psiquiatra, né? A psicologia não diagnostica. Mas sempre que o psiquiatra entrar para um diagnóstico, o Código de Classificação de Doenças, que é o CID, ele não vai usar o DSM, ele vai usar o CID. O CID sempre vai trazer se aquela experiência está acontecendo nos últimos 6 meses para diagnosticar um transtorno. Este tipo de comportamento, então, vão ter critérios, vão ter aspectos relacionados a isso. E quando a gente fala dos últimos 6 meses, nem sempre é uma consulta. Né? Às vezes, a complexidade para se diagnosticar é maior, envolve mais tempo. Né? Eu acho que a maturação, você está me falando de uma maturação biológica e uma maturação psicológico-afetiva. A maturação biológica também é importante. Por exemplo, a gente tem a síndrome de Tourette, que geralmente começa na infância. A síndrome de Tourette faz com que as pessoas não possam, como adultas, trabalharem, por exemplo. Ou se você tem alguém que tem um quadro neurológico, por exemplo, essa pessoa não tinha problema nenhum. Ela tinha um desenvolvimento afetivo normal, ao longo da vida. De repente, aconteceu uma intercorrência, um aspecto que gerou um comportamento sexual desta natureza. Aquele evento é passível de ser olhado pela justiça criminal? Independente da história. Eu acho que isso é importante a gente olhar, mas que, às vezes, este comportamento não está dentro da história do livre-arbítrio da pessoa ou não. Está associado, às vezes, a outros quadros. Faz sentido? Sim, Bom, ainda nesse tema da pedofilia, a Priscila perguntou se pessoas que têm interesse por crianças podem se relacionar ao mesmo tempo com adultos. A questão que eu acho que a pedofilia está em cenário que vocês trouxeram, né? Acho que até vale a pena discutir vou até levantar a bola para vocês de um webinar nesta área, realmente, que eu acho que ela é muito importante. Pode, a questão pode existir como pode não existir. A questão é que o processo de excitação está na criança. Né? Então, e às vezes, o que a gente não vê é que só é descoberto quando tem a justiça criminal, mas que algumas pessoas podem procurar atendimento nessa área por não conseguirem controlar o impulso. Lembra que eu falei para vocês que uma coisa é a parafilia e que tem um impulso parafílico? Então, às vezes, acontece o não controle do impulso parafílico. Né? E aí, dentro do que a gente chama, a justiça vai falar se é atentado violento ao pudor, né? Se teve ou não penetração, ela vai dividir em termos, porque aí a gente também vai entrar na área da violência contra a criança. Né? Então, e esses aspectos vão ser divididos. Pode ter? Pode como não pode, mas a grande questão que a gente tem que olhar nesse aspecto é que o impulso sexual é parafílico, que é nomeado pelo transtorno da pedofilia, e que está vindo com maior rigor dentro do CID-11, em termos de coerção. Certo. Nós temos mais 2 perguntas que são em relação ao tratamento. Fique tranquila, vamos lá. Certo. A Priscila perguntou que, no caso, o tratamento é voltado para a redução da libido. Mas como fica essa parte do desejo sexual? Ele fica pro resto da vida? Eu espero que o desejo sexual... Primeira coisa, repete a pergunta. O tratamento é voltado para a redução da libido. Mas no caso... Não necessariamente.
É. E ela perguntou se o desejo sexual some ou se ele fica pro resto da vida. O desejo sexual parafílico ou o desejo Isso. sexual? Parafílico. Assim, pode ficar, depende de cada pessoa, né? Sempre vai depender. Primeiro, assim, a libido já me diz que você está dando um olhar analista, psicanalista para a história do desejo. Então, o tratamento envolve a redução, não necessariamente envolve a redução da libido, não é neste aspecto, né? Por exemplo, em termos de terapia cognitivo-comportamental, você vai tentar a compreensão do funcionamento sexual, porque aquele comportamento está tendo uma função. Então, eu primeiro preciso entender qual a função daquele comportamento e eu vou ajudar o paciente a discriminar o que aconteceu e o que acontece, a procurar novos estímulos sexuais, a ampliação do repertório, uma ampliação do repertório não só sexual. Eu acho que isso é muito importante. A gente deixar claro que quando a gente vai fazer um processo de psicoterapia nessa área, não é só o sexo, a atividade sexual, a excitação. Lembra que eu falei que precisa de um processo de socialização? Né? É uma psicoterapia que vai olhar para aspectos psicossociais. Então, eu vou precisar entender, essa pessoa está funcional, ela está disfuncional em termos de sexualidade e em termos de formas de estímulos e de resposta sexual, certo? Mas ela está funcional nas outras áreas? Ela está funcional no trabalho? Ela está funcional em termos das relações familiares e de sociabilidade? Eu preciso começar a ampliar esse repertório. Porque a gente está falando de um repertório que está inteiro focado numa parafilia, em termos de, quando a gente fala de tratamento do ponto de vista de psicoterapia, primeiro que, a psicanálise visa curar, em termos de linhas gerais. A psicoterapia comportamental visa corrigir um comportamento. E a terapia existencial visa desenvolver. Né? Então, são olhares da psicologia um pouco diferentes quando a gente fala de terapia. Então, o desejo sexual permanece? Permanece. Mas será que vai ser aquela única forma de estímulo? Ou será que a escolha deste tipo de estímulo e a resposta a este estímulo sexual vai acontecer sem controle, como um impulso e sem o critério de livre-arbítrio da escolha? Porque a gente vai ter que ensinar como se sempre respondesse positivo. E você precisa começar a ensinar novos estímulos e ampliar o repertório desse indivíduo. Em especial, a terapia afetivo-comportamental e as terapias cognitivos comportamentais. Quando elas avançaram nessa área, elas falaram que o terapeuta que está que trabalha com as pessoas que têm parafilias, transtornos parafílicos ou transtornos mentais graves, um dos aspectos mais importantes do terapeuta é a afetividade. O terapeuta afetivo é um terapeuta que vai conseguir desenvolver uma resposta melhor para essa pessoa. Né? Então, a conversa, eu acho que é muito importante isso, vocês terem a noção de que a conversa e o diálogo não fica só em torno do desejo, do sexo, do como, mas também de conseguir um equilíbrio dessa pessoa em todas as áreas. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando. Pode ficar a expressão, sim. Vai continuar o desejo? Sim, continua. Mas nós não somos o tempo inteiro do desenvolvimento iguais e a mesma coisa. Né? O desenvolvimento acontece de uma forma mais fluida, né? Mais das experiências. Eu acho que, na verdade, é conseguir ajudar essa pessoa também a exercer um livre-arbítrio e se proteger de situações em que o desejo traga consequências negativas para o ato sexual. Poder fazer a escolha. Né? Vamos para a última pergunta, que é do Rogério. Ele perguntou que se alguém quiser buscar tratamento ou orientação sobre esses impulsos, deve buscar qual profissional? E se isso é possível através do SUS? Sim, olha, vou de trás para frente. Enquanto os transtornos, todas as doenças, que são todos os tipos, todas as doenças que estão no Código de Classificação de Doenças, Código Internacional no CID, são cobertas pelo SUS.
Eu acho que esse é o aspecto mais importante. A partir do momento que há uma doença que está dentro do Código de Classificação de Doenças da Organização Mundial de Saúde, tem que ser cobertos pelo SUS. A questão é que o Sistema Único de Saúde no Brasil ainda não tem profissionais com formação na área de sexualidade em todas as unidades de saúde que compreendam isso. Porque a Sociedade Mundial de Medicina Sexual coloca como uma das normativas, inclusive consta no último consenso de sexualidade, que o profissional, que eles recomendam que o profissional que atue e que na área de sexualidade tenha formação na área de sexualidade, porque tem aspectos muito específicos. Um deles, por exemplo, é a questão das parafilias, né, dos transtornos parafílicos, a questão da questão de gênero, de disforia, né, então são aspectos que estão. Então, essa até uma discussão, quando a gente tira, igual vou dar um exemplo para vocês, quando a homossexualidade, que era chamada de homossexualismo, ou que é doença, hoje é homossexualidade. Quando ela sai do Código Internacional de Doença, ela deixa de ser coberta pelo SUS, porque ela deixa de ser compreendida como uma doença. Né? Então, é importante, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa compreender, e o profissional de saúde, ele precisa ser alguém com abertura o suficiente para não julgar o conteúdo que está sendo trazido pela pessoa. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque a partir do momento que a gente traz um olhar de julgamento para o conteúdo que está sendo trazido pela pessoa que está em sofrimento e que nos procurou, psicólogo paciente ou psicólogo cliente, independente do nome que for dado, eu acho imprescindível que se fale, né? Porque qualquer tipo de sofrimento que a pessoa esteja tendo de natureza ou que envolva aspectos relacionados à vivência da sexualidade, à expressão da sexualidade, precisa ser trazida para os profissionais da área de saúde, para que se chegar primeiro, às vezes chega primeiro na psicologia, no psicólogo, na psicóloga, às vezes o médico que encaminha, né, às vezes conta para uma enfermeira, às vezes conta para um assistente social, né, porque a gente está falando de SUS, então a gente está falando de um sistema de saúde que tem todas essas pessoas envolvidas, né, no Sistema Único de Saúde. Acredito que a gente precisa ampliar o olhar dessa área para que os caminhos possam ser encontrados. Espera só um minutinho. Porque os caminhos possam ser encontrados de cuidado da saúde. Né? A gente não pode escolher estes caminhos de uma forma que a gente não esteja preparado. Eu acho que o profissional de saúde, quando ele recebe uma demanda e um conteúdo, independente da natureza desse conteúdo, que ele acha que ele não tem formação na área, ele tem que procurar uma formação e procurar encaminhar essa pessoa para alguém que vai conseguir dar suporte a esse conteúdo, enquanto ele procura formas de aprender a lidar com essa dificuldade, né? Para que isso tenha uma possibilidade de caráter preventivo da história, né? E não só de remediativo. Eu acho que a gente está pensando numa ciência da saúde, nesse momento, quando eu estou conversando com alunos em formação, de um caráter preventivo em termos de comportamento e de aspectos da sexualidade, e não só uma ciência remediativa, né? E não só remediar o problema de saúde. Né? Se a gente pensar que o Sistema Único de Saúde também tem os médicos de família, isso pode começar a entrar também como uma forma de prevenção primária, né? E não só prevenção secundária e prevenção terciária. Eu acho que isso é extremamente importante. E também precisa que o profissional tenha tranquilidade para perguntar sobre esse conteúdo, né? E mergulhar com isso, junto com essa pessoa, né? Que traz esse conteúdo, que traz essa dificuldade, que traz essa vivência, né? Essa experiência. Não sei se faz sentido para vocês o que eu tô colocando. Né? Então, que tem caminho, sim. Eu acho que a gente tem que desenvolver uma escuta. Né? Os profissionais de saúde precisam aprender
a escutar mais algumas coisas relacionadas à sexualidade, né? Para poder fazer um encaminhamento melhor com relação a isso. E até para que essa pessoa consiga conversar sobre isso com um profissional de saúde. Né? Às vezes vem pela psicologia, às vezes pela psiquiatria, né? Às vezes esse conteúdo vai eclodir numa situação de violência, né? De violência doméstica, de violência conjugal, às vezes vem por conta de um divórcio, né? E é muito mais por uma questão da comunicação e da não compreensão da natureza e do desenvolvimento que está tendo daquele conteúdo. Né? Então, eu perguntaria, quando a gente vai olhar, a gente tem que perguntar em que faixa do desenvolvimento essa pessoa está. Essa pessoa que procurou o profissional de saúde, como vocês me disseram, né, deve ser alguém que está em sofrimento, né, que está desconfortável com este conteúdo, com esse tipo de comportamento. Né? Então, automaticamente, acolher o sofrimento e promover o desenvolvimento e o cuidado faz parte. E aí, em consonância, eu acho que entra em consonância nesta área, com a terceira onda da terapia comportamental, que fala que o terapeuta, para trabalhar com esse tipo de conteúdo, é um psicólogo que precisa ter uma afetividade, né, que o desenvolvimento do afeto na relação terapêutica de pacientes com transtorno parafílico ou pacientes com transtornos graves, precisa da afetividade, vai em consonância com o que o SUS traz, como a importância do profissional da área de saúde ter amabilidade na relação de cuidado com o doente que procura o Sistema Único de Saúde ou que procura outros hospitais, não só o sistema, né? E aí eu acho que a gente tem que conversa de novo com a área criminal, né? Com a área da justiça, porque o SUS só é passível hoje de estar implementado porque ele é garantido pela Constituição brasileira. Então, ele não pode ser tirado do Brasil e desconstruído, ele só deixaria de existir se a gente tivesse uma alteração na Constituição. Então, enquanto a gente tem o SUS assegurado pela justiça, a gente também tem que fazer uso desse aspecto positivo em relação à parte da justiça nesse tipo de comportamento. Né? Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando, se ajuda um pouco. Eu ampliei um pouco a pergunta, né? Com certeza, foi excelente. Então, nós finalizamos as dúvidas, professora, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em participar do nosso evento. Foi uma palestra Eu que agradeço a vocês, desculpa, espero ter correspondido. Acho que vocês têm vários temas a serem discutidos, a serem trabalhados, a serem desenvolvidos, que vão dar uma margem de possibilidade agora. Eu acho que vocês têm a tecnologia aí para ampliar o leque de temas e de discussões. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que eu aprendi muito com vocês, até em termos da tecnologia, de várias coisas, e de poder pensar nessa aula, poder preparar. Eu acho que a gente está num momento de mudança de paradigma, em vários aspectos relacionados à ciência, e vocês têm uma possibilidade imensa, em termos de formação, de se desenvolver, porque o estudo está em amplo, né? Está em ampliação em termos de tecnologia e de disseminação do conhecimento, né? Então, vocês estão num momento privilegiado de ciência também. Vamos olhar o aspecto positivo que isso tudo trouxe, né? Então, por fim, eu queria agradecer a todos que participaram do nosso evento, os inscritos, os palestrantes, principalmente a Fernanda, Ian, todos os organizadores. Enfim, eu espero que tenham todos gostado do nosso encontro e que ele tenha sido efetivo para desfazer alguns tabus que nós temos em relação às parafilias e principalmente para aprimorar a nossa prática clínica. Então, muito obrigada a todos e espero que possamos fazer outros eventos mais vezes.